E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Rafa Abreu, da disciplina Matemática para Jogos 1, do curso Tecnologia em Jogos Digitais da PUC. Então, essa aula é uma continuação da aula anterior, de representação do vetor por meio de coordenadas. Qual é a matemática da coordenada, né? E nessa aula nós vamos explorar especificamente as coordenadas polares, tá? Na última aula nós trouxemos todo o framework teórico do que a gente já sabe a respeito das coordenadas retangulares e agora vamos colocar em prática as mesmas ideias numa forma de representação da coordenada completamente diferente. Então, mais uma vez, nós temos aqui o sistema de coordenadas, nós temos um vetor, e nós podemos representar esse vetor como uma projeção em cada uma das bases, sendo essa projeção quadrada. Então temos um valor aqui de y, um valor aqui de x, e v é igual a xy. Isso nós exploramos em detalhes no último vídeo. Mas será que essa é a única forma possível de representarmos uma coordenada? Né? Só essa projeção quadrada que existe? Se nós observarmos um vetor desenhado aqui, observarmos esse mesmo vetor aqui desenhado novamente, né? Nós podemos perceber que existem outras maneiras de nós representarmos ele esquecendo essa projeção. A primeira delas seria o valor de um ângulo. Então, dado um ângulo, né, nós temos a direção deste vetor. E também nós precisamos da intensidade dele. Então, com um ângulo e uma intensidade, nós conseguimos representar também qualquer vetor. Então, analisando esse caso aqui em específico, né, quais seriam todos os vetores possíveis dado um módulo fixo? Quais seriam todos os tamanhos possíveis? Vamos começar considerando que o módulo do vetor é 1. Então esse cara aqui seria 1, né? Então com o módulo igual a 1, nós podemos tentar representar aqui uma circunferência. Eu não sou muito bom de desenho, mas eu vou tentar. Não, tá ficando horrível. Alguém de desenho me ajuda, por favor? Nossa, melhor circunferência que já desenhei. Então aqui é o centro da circunferência. E você perceba que o vetor, ele toca uma das pontas da circunferência. Se eu ficar variando o ângulo de 0 a 360 graus, você vai perceber que eu vou obter todos os vetores com módulo igual a 1 que tocam essa circunferência. Perceba isso. E o que aconteceria então se agora eu pegasse e dobrasse esse tamanho de módulo? Então agora eu quero um outro módulo. Eu quero um módulo igual a 2. Vamos utilizar uma cor diferente aqui. Então agora eu quero um módulo igual a 2. Na prática, eu teria uma circunferência com o dobro do tamanho, né? Então o vetor tocaria este ponto aqui. E o resto seria basicamente os mesmos conceitos, né? Então, para cada ângulo, eu teria um vetor tocando a circunferência. Certo? Então, vamos definir matematicamente esses caras aqui. Essa coordenada seria representada, o V, ele seria representado por meio de um raio. Perceba que o módulo do vetor é o raio da circunferência. Então nós temos um raio V e um ângulo θ. Quais são os intervalos de V? Nós podemos observar aqui no cálculo de módulo
o V ele sempre é maior ou igual a zero. Né? Então, esses são os valores válidos de V. E do ângulo? Quais são os ângulos possíveis? Se você estudou bastante seno e cosseno, você sabe que só faz sentido nós falarmos de ângulos que vão entre 360 graus e 0 graus. Então, esses são os nossos valores possíveis para a nossa coordenada, né? Esse é o intervalo válido da nossa coordenada. Um detalhe interessante, vocês normalmente não vão encontrar essa representação de módulos, vocês vão achar um carinha, um vetorzinho, né? Definido mais ou menos da seguinte forma. Θ e R. Simples assim. Então V é igual a R e θ. Essa representação de R e θ, a princípio não vai te lembrar que isso aqui é um módulo. Então, você pode cometer o seguinte engano. Pegando o vetor oposto, vou pegar o vetor oposto aqui. Como você representaria matematicamente esse cara? Quanto vale menos V? Você poderia dizer, a princípio, que ele equivale a R e θ mais 180 graus, ou você poderia me dizer que ele equivale a menos R e θ. Só que essa representação aqui, ela é ingênua, né? Se nós considerarmos que não existe módulo negativo, essa representação aqui teria equivocado. Mas, tratando-se de raio de circunferência e não de módulo de vetor, isso aqui é possível. Se vocês lembrarem da nossa definição matemática lá, né, do sistema de coordenadas retangular, que também é chamado de cartesiano, nós temos algo como isso daqui, ó. Para todo x e y pertencente aos reais, podemos definir a coordenada como x e y. Nessa representação aqui, é impossível você encontrar duas coordenadas que representam o mesmo vetor. Então não existem duas coordenadas diferentes que representam o mesmo vetor. Agora, nesse formatinho aqui, ignorando alguns aspectos de intervalo, como por exemplo, o módulo ele não ser maior ou igual a zero, nós teremos problemas de representações ambíguas de coordenada, como essa daqui. Se eu não definisse esse intervalo aqui, eu teria outro tipo de problema. Eu poderia considerar que menos V é igual a R e θ mais 360 mais 180. Então perceba que 360 mais 180 dá um valor que extrapola o nosso intervalo. Então por isso que nesse momento começa a ficar interessante nós discutirmos que intervalo nós estamos tratando dentro da nossa coordenada. Isso daqui vai ser essencial ainda mais quando nós estivermos estudando outras modelagens matemáticas para a nossa coordenada. Existe muito mais além do que nós estamos vendo aqui, né? No sistema de coordenadas 3D existem dois sistemas de coordenadas interessantes. Outros dois tipos de representação matemática de coordenada, que é o sistema de coordenadas esférico. Ele segue muito da ideia desse polar 2D. E nós temos o sistema de coordenadas cilíndrico. Claro, vocês podem trabalhar com conceitos de representação da coordenada extremamente abstratos, como por exemplo, qual é a coordenada dentro, ao invés de uma circunferência, qual é a coordenada dentro de uma elipse, qual seria a coordenada dentro de uma elipse, qual seria a coordenada dentro de uma parábola, mas essas coisas elas fogem um pouco da realidade prática que nós queremos trazer aqui nessa disciplina de matemática, ok?
Então espero que vocês tenham entendido, e no próximo vídeo nós vamos fazer experimentos no GeoGebra relacionados a esses conceitos de polar cartesiano para vocês visualizarem na prática tudo o que está acontecendo, ok? Obrigado!